Oh glória, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos vocês, meus irmãos. Estamos aqui mais um dia, mais um momento para seguirmos com o nosso estudo. Ainda que os irmãos assistam esses vídeos aleatoriamente, pode acontecer os irmãos não entenderem muito bem, porque nós estamos seguindo uma linha de raciocínio, amém? A ideia do estudo pela palavra é conduzir os irmãos a entender quem nós somos em Jesus Cristo, qual é a nossa identidade, conhecemos a identidade de Deus, a natureza de Deus, conhecemos a identidade de Jesus, a natureza e o caráter de Jesus, e também conhecermos a natureza de Satanás, o nosso inimigo. Então, irmãos, quando se está em uma guerra, é necessário conhecer o teu adversário, e a Bíblia diz que ele é o nosso adversário. Então, quando nós conhecemos toda a estrutura que está ao nosso lado, ao nosso favor, e conhecemos todas as ciladas, as astutas armas, estratégias do inimigo, e aí nós entramos nessa guerra para destruí-lo, porque aí nós conhecemos quais são os caminhos e as atitudes que esse inimigo vai fazer. Amém? Então, a intenção de estar fazendo por partes é justamente para conduzir os irmãos a entender e a se posicionar e aí sim ser. Amém? Ser o Evangelho. Eu sou o pastor Marcelo Sack, somos pastores do ministério americano BeTheGospel.com, e nosso ministério tem a missão de conduzir os cristãos a andar no sobrenatural de Deus. Amém? Seja o Evangelho em nome de Jesus Cristo. Irmãos, capítulo 1, parte 1 e parte 2, nós falamos sobre a grande tradição humana que o homem colocou sobre os dons espirituais. Amém? E aí nós explicamos que não há dons espirituais. O que diz na palavra, no grego original, é a palavra carismata, que a tradução, efeitos da graça. E que nós, todos que recebemos o Espírito Santo da promessa, o Consolador, nós estamos debaixo dos efeitos da graça. E esse Espírito, na plenitude dele, atua conforme ele planeja, conforme ele determina em cada um de nós, para cada situação que ele precisa operar. Então, todos nós que estamos com o Espírito Santo, nós estamos debaixo da plenitude da divindade. Estamos debaixo dos efeitos da graça. Efeitos da graça é igual a poder de Deus. Ou seja, estamos todos debaixo do poder de Deus. Que quem opera através de nós é o Espírito Santo. Amém? Tivemos no capítulo, na parte 3, no capítulo seguinte, sobre o título Uma Nova Natureza, um Novo Você. Que é importante nós sabermos quem nós somos, para que a gente possa entender que isso tudo está disponível para nós, que não tem mérito nenhum nosso, que tudo isso veio de graça, tudo isso veio pelo sacrifício de Cristo lá na cruz, e como foi planejado por Deus para que nós pudéssemos ter acesso a essa plenitude da divindade. E aí nós explicamos nesse capítulo. Agora, o título do capítulo de hoje é A Vontade de Deus. Irmãos, pergunto a você, você sabe realmente qual é a vontade de Deus?
E é justamente isso que nós vamos ministrar hoje. Por quê? Nós vamos entender quando diz naquele versículo sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas o que seria isso aí? O bom, o perfeito e o agradável de Deus? Porque na nossa visão carnal é uma coisa, mas na visão de Deus é outra coisa. Então, o que eu disse aos irmãos, nós vamos conduzir a mente dos irmãos, o entendimento, o espiritual. O objetivo principal do nosso estudo é fazer os irmãos entenderem e serem espirituais. Saírem daqui deste plano, desta terra, com a mente aqui neste lugar e permanecermos com nossa mente o tempo todo lá, em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos, o grande desafio nosso é sermos espirituais, como Jesus foi. Ele é o nosso modelo. Amém? Qual a vontade de Deus? Irmãos, a vontade de Deus, ela foi 100% revelada em Jesus Cristo. Toda a vontade de Deus para com a humanidade, para conosco, foi totalmente revelada em Jesus Cristo. Vamos para a palavra? Hebreus 1, de 1 a 4. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas, nestes dias, ou seja, agora, a eterna aliança, amém? O novo pacto, ele está falando desse tempo. Mas, nestes últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Aleluia! Então, meus irmãos, Deus agora fala conosco através de Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, todos aqueles que têm o Espírito Santo habitando em vossos corpos, lembra que nós, no capítulo anterior, falamos que agora tanto nossos corpos como o nosso espírito devemos usar para glorificar a Deus. Então, é o Espírito Santo. Deus fala conosco agora, com todos nós, através do Espírito Santo. Você só precisa entender isso e estar no espiritual. E Deus falará com você o tempo todo. Amém? Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus. E é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Irmãos, eu vou dar uma paradinha aqui, porque é o seguinte, isso aqui é tremendo demais. Se você entender o poder, a magnitude desse poder, somente com a palavra, somente com a ação de Cristo, irmãos, não há limite. Vocês estão entendendo agora quando Jesus fala, se der ordem a essa montanha? Irmãos, se nós entendermos a plenitude desse poder que Ele revela para nós aqui, não há limite para o Espírito Santo atuar na minha e na sua vida. Amém? Vamos lá de novo aqui. Foi Jesus, tá? Porque Ele olhou na terra e não achou um. Por isso que não tem que ser nada sobre homem algum. Está tudo sobre Jesus. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. Foi Jesus o escolhido para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança de Deus. Irmãos, para quem viu Jesus, viu a Deus. Viu a Deus. A perfeita semelhança de Deus. E o brilho que há em Jesus, que está em nós, vocês entenderam agora por quê? Aonde há luz, não há trevas? Porque o brilho que está em Jesus é o brilho da glória de Deus. E este mesmo brilho está em mim e em você. Ele sustenta o universo. Olha isso, irmãos, que profundo. Com a sua palavra poderosa. Se a palavra poderosa dele sustenta o universo,
Você tem noção do poder da palavra que sai de nossas bocas contra o nosso inimigo? E depois de ter purificado, ele nos purificou, os seres humanos dos seus pecados. Olha só, ele não está dizendo aqui, depois de ter purificado o Marcelo, o outro irmão aí, ele está dizendo aqui os seres humanos, isso é todos, tá? Depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. O que disse lá em Colossenses 3,3, que nós vimos no capítulo anterior? Que nós fomos escondidos em Cristo Jesus, ao lado de Deus, o Todo-Poderoso. Então nós estamos, irmãos, com acesso direto com o Todo-Poderoso, de onde sai a palavra que sustenta todo o universo. É a palavra que sai de nós. Vocês entenderam? É isso que nós devemos usar aqui nesse plano. A palavra que sustenta todo o universo, que sai da boca dele, é a palavra que sai das nossas bocas. Se você entender isso, não vai haver limite para o poder do Espírito Santo operar na minha e na sua vida. Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Irmãos, o que está conosco foi dado todo o poder no céu e na terra, e ele está em mim e em você, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Aleluia! Dá uma glória a Deus aí, irmãos. Hebreus 10, 7 a 9. Novamente Jesus veio fazer a vontade de Deus. Então eu disse: estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade. Assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse: tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais. Irmãos, ele está dizendo que ele não quer sacrifícios ou ofertas de animais. E não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiro no altar, e nem nos sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Ainda que estava na lei de Moisés, Jesus vem dizer que o que o homem praticava, o que o sacerdote praticava, sacrifício para tirar pecado, queimar os animais para levar os pecados, isso não agradava a Deus. Vou continuar. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. Irmãos, mas eu faço jejum para matar a minha carne. Você está fazendo sacrifícios lá da lei, porque Jesus foi o sacrifício completo para matar a sua carne. Você só precisa saber quem você é em Jesus Cristo. Qual é o Espírito que domina você? Não o Espírito do mundo, e sim o Espírito Santo de Deus. Porque quando você entende isso, o pecado não tem espaço em você. Porque quem domina o pecado sobre o seu corpo é o próprio Espírito Santo. Porque na hora que vem a ânsia de um pecado, a hora que vem, que brota, que acontece, o Espírito Santo grita dentro de você. Foi aniquilado, foi tirado, acabou. Não pode haver sacrifício ou esforço ou alguma coisa que você faz para conseguir algo de Deus, porque já foi tudo realizado no sacrifício de Jesus Cristo para a minha e para a sua vida. Aleluia, amém? João 4,34, novamente ele veio fazer a vontade de Deus. Jesus disse-lhe: a minha comida, esse tem que ser o seu alimento, meu irmão, diário, fazer a vontade de Deus na sua vida, como foi feito em Jesus Cristo.
a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Irmãos, nós vimos nos capítulos anteriores sobre as obras que Jesus realizou. Então, todas as obras que Jesus realizou eram da vontade de Deus. Então, Jesus, quando curou enfermos, quando expulsou demônios, quando libertou cativos, quando salvou vidas, ele estava realizando a vontade de Deus. Então, meu amado, minha amada, se a enfermidade veio em você, não tem nada a ver com Deus. Porque se a vontade de Deus foi realizada em Jesus curando as pessoas, significa que não é a vontade de Deus que você e eu estejamos enfermos. Isso significa que enfermidades, qualquer mal que assola a humanidade, não tem pacto com Deus. Vocês estão entendendo agora? Porque muita gente diz assim, as tradições humanas, as vacas sagradas, sim, você tem que perdoar. Isso aí, minha filha, porque você precisa perdoar. Olha, não, você está passando nesse deserto porque Deus está te tratando. Irmãos, Jesus veio para libertar a humanidade, realizando a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é que você fique liberto, não quer que você fique em deserto, não. Não quer que você tenha enfermidade para ser tratado, não. Ah, mas quando eu era do mundo, olha, tá beleza, agora que eu sou crente, vixe, agora a coisa piorou. Porque agora Deus vai me tratar com essas... Meu Deus do céu, irmãos. Deus não tem pacto com isso. Nada com Deus. Porque Jesus realizou a vontade de Deus com todas as obras pela qual Deus determinou ele a fazer. Até a morte de cruz. João 5, 19 e 21. Jesus novamente fez a vontade de Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Nem eu, nem você, meu amado, minha amada, podemos fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele fez, o Filho faz igualmente. Irmãos, tudo que Jesus fez é o próprio Deus fazendo através dele. Porque ele disse que nem ele era capaz de fazer. Porque tudo que o Filho fez era porque o Pai fazia igualmente. E o Filho fazia igualmente ao Pai. Aleluia! Vocês estão entendendo? Ou seja, irmãos, tudo que não é bom, perfeito e agradável, dentro dos parâmetros de que Jesus aniquilou, Jesus combateu, não vem de Deus. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Jesus, Deus mostrou tudo através de Jesus. Tudo, não faltou nada. E Ele lhe mostrará maiores obras do que estas. Lembra que Jesus disse? E vocês farão obras ainda maiores do que eu fiz. Por quê? Porque Ele sabia que Deus ia continuar fazendo as obras através de mim e de você, por causa do Filho. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e o vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Nos traz para a vida, para sermos vida aqui onde estão os mortos pelo pecado. E nós que temos vida, irmãos, vamos resgatar estes que estão mortos. Como? Realizando as mesmas obras que Deus realizou em Jesus Cristo. Vocês estão entendendo agora que todo o mal que houve e que há ainda na terra, irmãos, não vem de Deus. Não tem pacto com Deus. Porque Deus realizou a vontade dele, curando, libertando, salvando todos através do Filho. E Ele continua fazendo isso através de mim e de você, que tem o Espírito Santo da promessa, que é a nossa conexão com Ele, através do Senhor Jesus Cristo. Aleluia!
João 6, 38, 40. Novamente, a vontade de Deus, a vontade dele, de Deus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, Jesus fala, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Irmãos, nós temos que resgatar a todos. Todos aqueles que Deus deu para ele, não se perca. É através de mim e de você. Mas que o ressuscite no último dia, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, vamos lá. Como estão hoje as pessoas aqui no nosso tempo? Aqui nesse plano, né? Porque o mundo jaz do maligno. Vamos lá. Nunca se teve tanta depressão, doença psicossomática. Eu nunca vi tanta gente como eu vejo agora, com doenças psicossomáticas. Enfermidades físicas. Influência espiritual. Pessoas que não têm desejo de viver. Sem vida. Pessoas mortas. Aí eu digo para vocês, essa pessoa está aí no mundo. Jesus veio e fez o que com essas pessoas? Porque essas pessoas também estavam lá na época de Jesus. Também existiam os mesmos problemas lá na época de Jesus também. Agora multiplicou, porque somos muito mais seres humanos aqui na Terra. Mas o mal continua fazendo as mesmas obras dele, que ele fazia lá com Jesus, ele continua fazendo hoje, só que em números muito maiores. Então, aquela pessoa, esse ser humano que está ali com depressão, que é um demônio, é uma entidade espiritual, uma influência maligna na mente dessa pessoa. Você vai lá e fala: meu queridinho, vem cá, quero te apresentar Jesus. Jesus é o plano de salvação. E ele continua lá com a depressão, com o demônio influenciando sobre ele, querendo matá-lo. E aí, irmão? Não, você vai, cura ele, tira esse demônio da vida dele, expulsa esse demônio da vida dele, ele vai ser liberto, ele vai ser curado, e você apresenta o plano da salvação, e o coloca em Jesus Cristo, e o ensina a andar como Jesus Cristo. Esse é o Evangelho, meus amados. Esse é o Evangelho. Aleluia. Mateus 12, 46 a 50. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai. Eu vou estar lendo aqui nas 3 passagens paralelas, porque cada passagem traz um detalhe, né? E eu gosto bastante de estar sempre olhando as passagens paralelas. Amém? Então nós temos a mesma passagem aqui em Mateus 12, 46 a 50, em Marcos 3, 31 a 35 e Lucas 8, 19 a 21. Eu gosto da que fala em Lucas, né? Que dá um detalhezinho no final ali que é fundamental. Irmãos, Mateus 12, 46 a 50. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos. Aqui mostra quando Jesus voltou para Cafarnaum e a multidão sabia que ele estava ali, ele estava em alguma casa, em algum lugar. E aí muita gente lá, e não tinha espaço mais para ninguém, porque onde Jesus estava era tremendo demais. Todos queriam estar junto com o mestre. Eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus,
este é meu irmão, irmã e mãe. Depois eu vou ler as passagens, as 3 passagens, depois a gente comenta. Marcos 3, 31 a 35. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. E Lucas 8, 19, 21, a outra passagem paralela. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Aleluia. Irmãos, Jesus, ele fala aqui do conceito reino de Deus. A Bíblia diz que nós temos que honrar nossos pais. Amém. Aqui neste plano. Mas no reino de Deus não há preferência. Ou seja, no reino de Deus somos todos iguais. E ele disse, ele considera como sua família, como seus, aqueles que escutam a palavra de Deus e a executam. A executam com as obras, com a vontade de Deus realizada através da vida deles. Então, meus irmãos, estes são aqueles que Jesus tem ao redor dele. Estes são a verdadeira família de Jesus. Todos nós somos iguais diante de Jesus. Não há mérito, não há um maior do que o outro, melhor do que o outro. Todos os que escutam a palavra de Deus e a executam, esses são as irmãs, irmãos, mãe de Jesus. Aleluia, aleluia. Em Mateus 8, 1 e 2, Jesus cura um leproso. Jesus desceu do monte, tem 3 passagens paralelas aqui também. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Marcos 1, 40 a 41. E um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele. O que é essa pena, meus irmãos? Compaixão. O amor de Deus para com o próximo. Muita compaixão. Tocou nele e disse: sim, eu quero. Você está curado. Irmãos, Jesus não disse que tudo que ele faz não é o Filho quem faz, é Deus. Neste momento, era o próprio Deus falando para aquele leproso: sim, eu quero te curar. A minha vontade é te curar. A vontade de Deus é curar a todos, irmãos. Todos. A vontade de Satanás vem para matar, roubar e destruir. Roubar saúde, sonhos, vida, casamento, destruir relacionamentos, destruir trabalho, enfim, tudo que está relacionado aqui onde vivemos. Satanás vem para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para ter vida e vida em abundância. E a vida que ele vem é a de Deus, é a vontade de Deus. É que todos estejam bem, curados, vivendo uma vida plena nele. Aleluia. Em Lucas 5, 12 e 13, Jesus cura o leproso. Certa vez, estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus,
o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero. Jesus quer, Deus quer, Deus quer. Então, se o leproso tinha lepra para ser tratado, como que Deus, a vontade dele era que ele fosse curado? Então, ou seja, nenhum mal que vem sobre nós é da vontade de Deus para nos tratar, porque o desejo de Deus foi a vontade de Deus realizada em Jesus com as obras, anulando as obras de Satanás sobre o ser humano. Aleluia. No mesmo instante a lepra desapareceu. 2 Coríntios 2,16. Irmãos, nós precisamos entender quem nós somos e nós precisamos ter a mente de Cristo. Por isso é necessário nós entendermos tudo isso para que a nossa mente esteja lá com Deus, em Cristo e em Deus, todo o tempo. 24 horas a nossa mente tem que estar nele. É nele. Porque se nós estivermos aqui Satanás nos pega. E quais são as coisas que Satanás tem? Tudo que você vê por aí. Nunca se viu tanta enfermidade. Nunca se viu tanta doença psicossomática. Eu nunca vi tanta gente com tanta enfermidade, doença, se matando, depressão, síndrome do pânico, todo esse kit do demônio aí que ele tem. Está em nós, irmãos, a solução para o mundo, para as pessoas. Se nós entendermos e a nossa mente estiver em Cristo, ser de Cristo, nós termos como Ele, o nosso Senhor, nós sermos servos dEle, convencendo as pessoas com o poder de Cristo através de nossas vidas, o poder de Deus sendo realizado, a vontade de Deus através de nossas vidas. 2 Coríntios 2,16. Como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Só tem uma forma, meus irmãos: se a nossa mente estiver aqui, nós não vamos pensar como Cristo e nós não vamos conhecer a mente do Senhor. A nossa mente é conduzida agora para a glória com Ele. Se a nossa mente permanecer nele 24 horas, o Pai vai fazer através de nós, assim como Ele fez em Jesus, e obras maiores ainda. Aleluia. Filipenses 2:5-8. Novamente, vamos falar da mente de Cristo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Como estava a mente de Cristo, irmãos? A mente de Cristo estava em Deus o tempo todo. Por isso Jesus fala para Pedro: aparta-te de mim, Satanás, porque a mente de Pedro estava nesse mundo. O cara andava com ele e não tinha ainda entendido que deveria estar com a mente no reino de Deus. Quantas vezes ele falou: até quando estarei com vós, geração incrédula e perversa? Por causa da mente perversa, mente nesse mundo. A nossa mente precisa estar em Cristo. E esse estudo é justamente isso, para colocar você em pensamento de Cristo, com a mente de Cristo. Porque você conhecendo a mente de Cristo, conhecendo a mente do Senhor, você estará sendo a mente do Senhor. Aleluia. Ele tinha a natureza de Deus. Vamos lá, vou repetir, irmãos. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Por quê? Porque ele tinha a natureza de Deus. Aí você terá a natureza de Deus. Mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu, tudo o que era dele. A divindade, irmãos. Ele abriu mão do trono da divindade
e tomou a natureza de servo. Se ele se humilhou, se transformando num ser humano, imagina Deus saindo do trono da divindade, abrindo mão daquilo que ele é, para se tornar um homem. Ele se torna servo, ele abriu mão, tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos, vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Irmãos, sejamos servos e não senhores. Se próprio Jesus, o nosso Senhor, se fez servo, nós não podemos ser senhores. Nós somos servos. Ninguém está debaixo de nosso controle. As pessoas têm que estar debaixo do controle de Jesus. Porque se nós somos servos e Ele é o nosso Senhor e só há um pastor que é Ele, todos nós somos servos. Não há senhores no nosso meio. Se você ouve, conhece e executa a vontade de Deus, todos nós, aí sim somos como servos, iguais a Ele. Servos de Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele modelou a vontade de Deus, irmãos, ao curar a todos os que vieram até Ele. João 14, 8, 14, inclusive ontem eu falei de um capítulo, está até aberto a Bíblia ainda aqui, do capítulo que nós falamos, que é essa passagem aqui, onde Jesus manifesta a vontade de Deus. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. E Jesus respondeu: faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem. Quem me vê, vê também o Pai. Porque é que você diz: mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu te digo, o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Irmãos, tem pessoas que vão crer pelas palavras, mas tem muitos que vão crer por aquilo que você faz. E se você não faz, as pessoas não creem. Muitos não vêm para o reino de Deus porque você não faz. O que eu digo fazer é as obras de Deus através de você, como fez em Jesus Cristo. E Ele está dizendo que nós temos que fazer. Ele está no Pai, Ele está dizendo: vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, ou seja, se você não está, se as obras de Deus não estão sendo realizadas em você, é porque você não crê que você está no Pai e o Pai está em você agora, por causa de Jesus Cristo. A nossa mente tem que estar em Cristo, irmãos. A mente de Cristo. Porque a mente de Cristo estava no Pai e o Pai estava nele o tempo todo. E você vai convencer vidas por causa do poder que vai manifestar através da sua vida. Aleluia. E ele está dizendo que nunca foi ele que fez. Sempre é o Pai que fala e que faz através dele. E tudo que vocês pedirem, vou voltar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Ele está afirmando isso. Quem crê em mim fará coisas que eu faço e até maiores do que essas. No próximo capítulo nós vamos estar vendo todas as obras de Deus em Jesus Cristo. Aleluia. Pois eu vou para o meu Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Hoje somos filhos de Deus, então é necessário que nós devemos revelar a natureza gloriosa do Pai.
através de Jesus Cristo em nós. E eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Aleluia. Irmãos, a nossa oração, se a tua mente está em Cristo, se a tua mente está com a mente de Cristo, a tua oração é o seguinte: a vontade do Pai se realiza direto em você. O mal, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai. Você anula diretamente o problema, porque você está nele. Você não tem que pedir a Deus mais, que clamar a Deus mais, porque se você clamar e você pedir, significa que você não está nele, que a sua mente está aqui, porque você está terceirizando a oração. Assim faziam os profetas no Antigo Testamento. Eles clamavam a Deus para que Deus fizesse. Agora não, porque nós estamos em Cristo e estamos em Deus. Se nós estamos em Deus, Deus está em nós. Então nós, é como se Deus fizesse direto. Jesus, ele ordenava aos demônios: sai dele, não volte mais. Jesus não clamava. Por quê? Porque era Deus operando através dele diretamente. Assim está em nós agora. Ou seja, as nossas orações se tornarão mais eficazes se nossa mente e a nossa oração está alinhada com a mente e a oração de Jesus. Depois eu vou dar exemplos para os irmãos como oramos. E nós vemos a glória de Deus manifestar. E nós vemos muitos resultados acontecerem sem esforço nenhum da nossa parte. Nós simplesmente estamos lá para o nosso Pai continuar fazendo as obras dele através das nossas vidas. E coisas maiores até, que eu já sou testemunho de que Deus já fez obras maiores do que ele fez em Jesus através de mim. A glória é dele, irmãos. A glória é dele. Eu tenho um caso de uma senhora que ela ressuscitou com um áudio de WhatsApp, uma oração no WhatsApp. Olha que glória, que honra. É uma honra você poder ver a manifestação da glória de Deus através da tua vida. Você é servo, você não é senhor. Senhor é Ele. Aleluia. Aleluia. Dona Caterina tem 59 anos, quando eu orei. Uma irmã do nosso meio que a conhece, e ela me mandou uma oração na terça-feira de manhã urgente, era umas 10h30, 11 horas da manhã. Marcelo, eu conheço a Caterina, está lá no hospital, os médicos já desenganaram, já está em coma já há alguns dias, já sepsia, a morte dos órgãos, bactéria, está lá com infecção, e tudo, sei lá, aquelas coisas de diagnóstico dos homens. E a gente ama muito ela. Ela veio para Jesus há pouco tempo e manda uma oração para ela. E eu parei meu carro, estava numa avenida, eu lembro até hoje aquele momento. Eu parei meu carro, peguei meu celular, falei: vou mandar o áudio para você, minha irmã, encaminha para alguém colocar lá no hospital para ela ouvir, ainda que ela já esteja morta, segundo os médicos. Coloca o áudio para ela lá. E eu falei: todos os órgãos que estão mortos, ressuscitem agora, recebam a vida de Cristo agora em nome de Jesus. E Caterina, volta à vida agora, ressuscita, eu te ordeno, volta agora, em nome de Jesus. Ressuscita, Caterina, e ressuscita com vida e vida em abundância. Em todos os teus órgãos e tecidos, recebam a vida de Cristo agora. Em nome de Jesus eu te ordeno, volta, ressuscita agora, Caterina, em nome do Senhor Jesus. E dei graças a Deus. Já dei ação de graças ao Senhor. E enviei esse áudio. Eu tenho, irmãos, tenho tudo comigo. Na quarta-feira começou a bombardear o meu celular de mensagem, áudio, vídeo, fotos. Quando colocaram para a Caterina ouvir o áudio, ela voltou
para a glória do Senhor. Ela abriu os olhos, ficou lá assim congelada, as pessoas falando com ela, e o aparelhinho do coração, mostrando vida. Mandaram para mim os vídeos, as conversas que os médicos não entenderam nada. É uma honra, meus irmãos, eu fiquei maravilhado com o poder de Deus. Muita gente foi liberta, curada. Tem muito mais para a glória de Deus manifestar através da minha vida, porque eu preciso crescer em confiança mais ainda. Porque eu quero ver coisas maiores ainda do Senhor através da minha vida. Deseje isso no seu coração também. Traga aquela pessoa, cure ela, liberte ela. Prega o evangelho da salvação, o plano de salvação para ela, capacite ela, ensine ela, discipule ela. Faça ela entender que ela também foi resgatada e que agora é servo de um único Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vos abençoo em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Aleluia.